Graça e paz, amados e amadas, estamos agora em Números capítulo 17 e aqui nós vamos ver o cajado de Arão que floresce. Eu quero só fazer uma retrospectiva com vocês que lembra, a partir do capítulo 11 foi quando o povo começou a andar em direção para a terra prometida. Eles saíram ali de perto do Monte Sinai, onde o Senhor já tinha dado todas as ordenanças, falado sobre o tabernáculo, mostrado como essa nação deveria agora se comportar mediante os princípios e as leis do Senhor. E aí, ao momento que eles começaram a andar, em pouco tempo já começou o quê? O povo a se queixar e a murmurar, e aí nisso depois eles falaram que queriam comer carne, que lá no Egito tinham carne, aí o Senhor mandou cordonizes. E logo depois, no versículo 12, nós vemos Miriam e Arão censurando Moisés, devido Moisés ter casado com uma mulher cuxita, mas a intenção verdadeira do coração deles era a reclamação porque o Senhor só falava por meio de Moisés e não poderia falar por meio deles. Depois, no capítulo 13, nós vimos o quê? Aquela missão dos 12 espias que foram para Canaã, para vistoriar a terra. E ali 10 vieram com palavras negativas e incendiar o povo em relação a desencorajamento, tristeza e rebeldia. E o povo ali começou-se no capítulo 14 a reclamar novamente de Moisés. E Moisés sempre intercedendo pelo povo, porque nesse momento a ira do Senhor se acendia e Moisés aqui intercedia pelo povo. No capítulo 15, nós vemos ali a lei sobre o sacerdote e oferta, o Senhor ratificando tudo que ele havia falado ia se cumprir, que eles iam entrar na terra prometida, mas depois daquele determinado tempo que o Senhor havia falado. Mas esse capítulo, infelizmente, termina o quê? Com desrespeito ao sábado, um homem desrespeitando o sábado, desrespeitando a lei do Senhor e sendo apedrejado. E o capítulo 16 que nós temos, a revolta de Corá, que era da tribo de Levi, junto com Datã e Abirão, que eram da tribo de Ruben. E Corá era da tribo lá dos coatitas, que eram separados para estar a serviço do tabernáculo. Então aqui nós vemos depois, nesse capítulo, o castigo do Senhor contra isso. Mas termina esse capítulo o povo criticando Moisés de novo e vindo uma praga ali, uma epidemia, e Arão colocando-se entre os mortos e os vivos, e ali simbolizando Jesus se colocando entre os mortos e os vivos. E aqui nós chegamos no capítulo 17. Então o povo, ele continuava com o coração endurecido e eles queriam reivindicar também que eles tivessem direitos como o sumo sacerdote Arão, como os sacerdotes. Por quê? Porque só eles poderiam se achegar ao Senhor. E vamos ver no capítulo 17 o que o Senhor ordena a Moisés. O Senhor disse a Moisés: fala aos filhos de Israel, recebe deles de cada casa patriarcal um cajado, que todos os líderes da tribo, por suas casas patriarcais, entregue 12 bordões. E escreverás o nome de cada um deles no seu próprio cajado. Então, nós temos aqui 12 tribos. Cada 12 tribos, o líder de cada 12 tribos, ele vai pegar o cajado e vai colocar o nome da tribo. O cajado também pode ser chamado de bordão, é tipo como a autoridade daquela tribo. Então, cada um, e também a tribo de Levi, só que a tribo de Levi, em vez de pôr o nome tribo de Levi, ia colocar o nome de Arão. E esses cajados, eles iam todos colocar o nome no cajado para não confundir, Lembra, o cajado é um ramo de uma madeira, de uma árvore, é um galho. Eles procuravam ser um galho mais reto possível e já era um galho assim, há muito tempo que eles usavam aquele galho, então já era algo bem seco mesmo, um galho bem resistente, Um galho que já estava há muitos anos fora lá da árvore, Então, o que eles teriam que pegar? Esse cajado
e eles iam levar o quê? A tenda do encontro, ao tabernáculo. E o Senhor disse assim: aquele que eu escolher, esse cajado vai florescer. Dessa forma deixará, assim não deixarei chegar até mim as murmurações que os filhos de Israel proferem contra vós. Olha que interessante, o cajado daquele que eu escolher, versículo 5, esse florescerá, e assim não deixarei chegar até mim as murmurações que os filhos de Israel proferem contra vós. Então, dizendo assim, eu só vou olhar para quem? Para aquele a quem o cajado florescer. E quem floresceu o cajado? Hoje, no Novo Testamento, esse rebento, esse cajado que floresceu é o nosso Jesus Cristo. E o nosso Senhor Jesus Cristo que está nessa brecha, o nosso Senhor Jesus Cristo que está entre nós e Deus. Olha que coisa gloriosa. Aqui já é a prefiguração. Nós vamos ver aqui mais à frente, olha. Assim Moisés comunicou aos filhos de Israel, e eles trouxeram as suas varas, e no dia seguinte Moisés encontrou na tenda o cajado de Arão, que era da tribo de Levi, né? E o que tinha acontecido nesse cajado? Tinha brotado botões, flores, além de amêndoas maduras. Olha só! Então, na Palestina, a árvore amendoeira, no hebraico, significa aquele que desperta. Por quê? A amendoeira é a primeira árvore que brota antes mesmo de começar a primavera. Então, ela começa com as suas flores em janeiro e os frutos dela acontecem em março e abril. E aqui nós vemos o que? As três coisas numa mesma vara. Tanto que nós temos aqui botões, flores e amêndoas maduras. Veja só, um cajado seco, fora da árvore, ali tem botões, flores e amêndoas maduras. Veja, todos trouxeram bordões mortos, mas o bordão de Arão, ele o quê? Ele teve botões, flores e além de amêndoas maduras. Então, Jesus também foi um homem rejeitado, humilhado, mas ele foi aprovado por quem? Por Deus. E aí o Senhor o que? Floresceu, ele foi aprovado pelo Senhor. Então aqui está mostrando que quem estava sendo aprovado por Deus para representar o povo era Arão. Que o povo sim estaria sendo representado por Deus, mas por intermédio de Arão. E hoje nós somos representados a Deus, nós somos levados a Deus por meio de Jesus. Por isso que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. E hoje nós vivemos num tempo que tudo quer tirar a evidência e a palavra de Deus. Tudo deseja tirar a pessoa de Jesus. Deus, até se falar Deus, o Criador do universo, mas de uma forma assim mais genérica, né? Mas Jesus, as pessoas querem tirar Jesus da história e também tirar a palavra de Deus, porque ela demonstra a verdade, ela nos leva à justiça, ela é esse caminho, ela é a verdade e ela é a vida. Nós que somos do Senhor, o prazer nosso, né, está na lei do Senhor. Mas aqueles que não estão no Senhor, o prazer deles está no pecado. O pecado está no prazer do dia a dia, do viver a carne, de satisfazer as concupiscências dos olhos, de satisfazer os desejos da carne. Mas a nossa alegria, a nossa satisfação está o quê? Na lei do Senhor. Assim Moisés mostra para o povo, né, que a vara que floresceu foi de Arão, e cada um viu que sua vara não floresceu. E o Senhor o que ordena a Moisés que ele leve a vara de Arão diante da arca das tábuas da aliança, e ali ela vai servir de memorial, de uma advertência para os rebeldes. Então, para isso, para cessar as reclamações do povo contra a minha pessoa e evitar que morram. Veja só, Jesus, ele veio para evitar que nós morrêssemos nos nossos pecados e nos nossos delitos, para evitar que os nossos pecados agredissem tanto o Senhor. Então, Jesus se colocou aqui
para poder o Senhor não ficar mais atento, para Deus não ficar mais atento à nossa rebeldia e à nossa murmuração. Então, essa vara aqui estava sendo colocada dessa mesma forma. Isso porá fim às reclamações do povo contra a minha pessoa e evitará que morram. Será que o povo ia parar de reclamar por causa disso? Provavelmente não, que nós vamos ver em seguida, mas com certeza o Senhor estaria já olhando aqui para a vara que floresceu e já estaria olhando para Cristo que viria. Olha o que o povo diz no versículo 12. Vede, eis que estamos perdidos, eis que agora morreremos todos, não há salvação. Todo aquele que se aproxima do santuário de Deus para fazer oferta morrerá. Seremos levados à destruição até o último de nós. Olha o exagero. O Senhor estava pondo aqui Arão como aqui o intercessor para o povo. E o povo já foi para um extremo. Então veja como a tendência nossa é olhar para extremos. Nossa mente, ela é generalista. Ou ela olha para tudo ou para nada. Ou ela diz sempre ou ela diz nunca. Ela não vai assim vendo as outras opções que tem. E aqui eles não estão olhando para Deus, não estão olhando para o coração de Deus, eles estão olhando só para a necessidade deles. E aí eles se apavoram mediante isso. É como dizendo assim, não posso nem olhar para o tabernáculo, senão vou morrer. Não posso nem chegar perto. Eles já sabiam que eles poderiam entrar somente até onde? Até o átrio exterior, levar a sua oferta até o átrio exterior. Tudo continuou a mesma coisa. Só que o coração deles cada vez se tornaram mais rebelde, eles queriam ter a função do sacerdote e do sumo sacerdote. E aqui o Senhor o que? Está reafirmando que a posição de Arão e do sacerdote, que eram os filhos dele ali que servia, e da tribo de Levi que fazia os serviços junto ao tabernáculo, junto para carregar o tabernáculo, era escolhido por Deus, não era por determinação de homens. A escolha foi feita por Deus, mas aqui eles preferiram também agora exagerar naquilo que o Senhor estava falando. Então, que nós possamos considerar todos os nossos pensamentos, a intenção do nosso coração com a régua de Deus e não com a nossa régua. Aleluia, Jesus Cristo é o Senhor.